Hoje a gente vai falar sobre o plexo solar. É o chakra que fica na região do nosso abdômen, fica entre o sternum e o umbigo. Eu vou mostrar aqui para vocês, fica aqui, entre aqui e aqui. Bem no meio é a região que governa a digestão. Não só a digestão física, né, o processo digestivo físico, mas o processo digestivo mental, emocional e espiritual. É aqui que a gente processa ideias, é aqui que a gente processa as emoções. Mas uma função também do plexo solar não é só processar, é arquivar também. Ele é um arquivo, ele fica como se fosse um armário, né? um guarda-volumes, onde a gente guarda as coisas que a gente não processa direito. Então ele processa muito as coisas negativas que a gente não consegue liberar da vida da gente, ficam aqui marcadas, né, no plexo solar. Né? Então tem muito essa coisa de não deixar as coisas, não resolver, né? não resolver as coisas, por um motivo ou por outro. Ou motivos emocionais, ou motivos pessoais, ou porque não está na hora certa, a gente guarda isso. E se a gente não limpa, não faz um processo de limpeza, isso acaba trazendo transtornos e complicações para a nossa vida e para a gente mesmo. O plexo solar, ele guarda muita negatividade, né? E essa negatividade cria muito ressentimento e a raiva, né? Que são emoções bem negativas, né? A raiva poderia ser os chineses acham a raiva, na verdade nem a raiva como a gente entende no Brasil, mas essa emoção, essa energia, ela pode ser positiva quando ela é usada numa criação, para criar alguma coisa, que é a determinação, a força de vontade, né? Então, assim, o plexo solar, ele guarda esse ressentimento e essa raiva. Fica lá guardado. Se a gente não processa isso, a gente não vai lá e fala, por que eu estou com raiva? Por que eu estou ressentido? Como é que eu vou limpar isso aqui? Como é que eu vou deixar isso sair de mim? Né? Tirar isso da minha energia. Né? Se a gente não fizer isso, fica lá guardada. A gente vai voltar a falar isso logo depois, mas fica lá guardada. Mas aí também, quando ele é bem gerenciado, o plexo solar, ele cria ele administra a determinação, a mente clara, a força de vontade. E a mente clara, quando eu falo, é porque o plexo solar e a mente e o chakra da testa, eles têm uma relação muito forte, muito profunda. E, na verdade, a gente sabe, e com relação à medicina chinesa, que a gente não pensa com a cabeça. A cabeça expressa o pensamento, mas a gente pensa com o estômago, na verdade. Né? Então, assim, é a mesma relação. A gente processa tudo aqui, a gente cria com o chakra sacral, lembra que a gente conversou sobre ontem? A gente processa aqui, a gente cria as ideias e a gente manifesta as coisas por aqui também. Se eu quero manifestar alguma coisa, eu tenho que criar aqui. Aí, junto com o meu chakra testa, eu crio uma imagem. Eu tenho uma imagem clara do que eu quero atingir, do que eu quero criar. E aí eu processo de novo, trago de volta para o meu plexo solar, e aí eu faço a manifestação. É um chakra que tem muito poder. Eu chamo como a turbina, eu chamo o plexo solar, eu chamo de turbina do nosso sistema energético. Né? Ele faz a gente girar, faz a gente sempre funcionar. Ele é da cor amarela, assim, da cor dessa flor. E ele é muito poderoso, porque tem essa força, como está sempre girando e sempre guardando essas coisas, e ele tem essa força. Mas se a gente guarda muito e não limpa ele vai ficando apertado, ele vai ficando cheio de coisa, ele vai ficando, né, até que chega uma hora que ele estoura. E aí quando estoura, eu uso sempre a analogia da bomba. A comparação entre a bomba e a flecha. A flecha é quando a gente trabalha o que a gente está guardando aqui, que a gente precisa liberar. Ela tem um alvo certo, ela tem uma direção certa, ela é simples, ela é direta.
a explosão, ele afeta tudo, todos que estão à nossa volta. Se a gente não fizer isso com muito cuidado, a gente pode machucar muitas pessoas e machucar a gente mesmo, né? A explosão nunca afeta a pessoa que explodiu, mas afeta tudo que está em volta. Então isso é bom a gente manter isso de maneira clara e não deixar isso acontecer, né? Aí voltando para a força de vontade, né? Para a determinação, a mente clara, a força de vontade. A força de vontade, na verdade, não é para ser confundido com a autoestima. A autoestima, ela é governada e ela é uma característica do chakra raiz. Mas aqui é a força de vontade, aquela força que me faz fazer acontecer, né? Que me faz prosseguir, que que junto com a determinação me leva a lugares, né? E a falta disso também é um problema, né? A falta de determinação, a falta de força de vontade é um problema do plexo solar. Então é importante a gente começar a conversar com o nosso plexo solar diariamente. A gente tem que conversar com todos os chakras, mas o plexo solar, ele é bem importante. É o mais importante de todos, eu acho, na verdade. Todos são importantes, mas esse aqui é fundamental. É base, porque aqui a gente guarda muita coisa, né? E se a gente não funciona de uma maneira positiva aqui, essa determinação, essa autoestima, essa força de vontade, não autoestima, desculpa, essa determinação, a força de vontade, essa mente clara, ela vai virar negativa, né? E aí, assim, a determinação vai virar obsessão. A mente clara vai virar preocupação, confusão. A gente fica confuso, sem saber para onde ir, não consegue clarear as ideias, né? E a força de vontade vira agressividade, porque você vai muito em cima. Você quer conseguir, você tem que fazer a qualquer custo, a qualquer preço, né? Então, isso não é bom. Então, a gente precisa constantemente estar processando o nosso plexo solar, né? A gente precisa manter, porque se a gente não fizer isso, vai gerar problemas como problemas de digestão, problemas digestivos e até mesmo câncer. Se você pensar que todas essas coisas negativas que estão guardadas aqui dentro vão começar a corroer o nosso plexo solar, a nossa energia, né? E quando eles fazem isso, quando isso acontece, vai deteriorando todo o sistema, né? Eu sei que câncer não é causado só por isso. Hoje em dia tem mais outras relações como químicos, problemas externos de meio ambiente e até mesmo hereditários, né? Mas a base está muito aqui. Se a gente não tomar cuidado aqui, a gente não vai descobrir de onde veio esse problema, né? Mas esse a gente vai falar mais tarde, depois com mais calma. Mas é bom saber que é isso, tá bom? Agora, o que eu quero falar para vocês agora é a pergunta de hoje, né? Chegamos à pergunta de hoje. Então, quando eu estou conversando com o meu plexo solar, eu sempre pergunto, o que eu tenho guardado aqui hoje? De hoje, de ontem, da última semana, o que está guardado aqui pelos últimos anos, por toda a minha vida, desde quando eu tinha 8 anos de idade, 5 anos, ou aconteceu há 2 meses atrás, o que está guardado aqui que eu não processei ainda? Eu tenho que saber, e eu tenho que saber por que eu não processei. Então a pergunta é, o que eu tenho guardado aqui que eu preciso processar? Que está atrapalhando o bom funcionamento do meu plexo solar. O que eu tenho aqui, o que eu preciso para poder fazer essa limpeza? O que eu preciso para deixar isso embora, tirar isso da minha energia? O que precisa acontecer? O que eu preciso fazer? Alguém tem que fazer alguma coisa? Se tem, o quê? Né? Essa é a pergunta de hoje. Aí, se você quiser deixar as respostas aqui embaixo, comentários, nos comentários, por favor. Ou me mandar mensagem direta também, para a gente conversar a respeito, por favor. E a semana que vem, como eu falei ontem, eu vou fazer uma live onde eu vou falar de todos os chakras um a um e vou dar mais características básicas dele. E depois, nessa série, a gente vai continuar explorando cada dia um ponto de cada chakra. Então, a próxima vez que a gente vai falar sobre o plexo solar vai ser na próxima quarta-feira. E boa limpeza de plexo solar. Quero agradecer aqui a doutora Brenda Davis, que é psiquiatra e spiritual healer, que foi a pessoa com quem eu aprendi, estudei, ainda estudo e trabalho junto com ela.
aprendi a usar os chakras na minha terapia de acupuntura, e aprendi mais sobre os chakras e aplicar em mim mesmo, né? Nessa conversa, nesse diálogo diário que eu tenho com os meus chakras. Se você tiver algum comentário, pergunta, ou quiser conversar comigo a respeito de alguma razão física, de saúde, e quiser conversar comigo pelo direto, pode, por favor, é só entrar em contato ou deixa um comentário aqui embaixo. Né? E perguntas, comentários, pode qualquer coisa. Vamos interagir. Eu gostaria muito de conhecer vocês.